Todos os dias, enquanto grande parte da cidade ainda dorme, milhares de profissionais já estão em atividade. Motoristas acordam de madrugada, mecânicos iniciam a preparação da frota, equipes de limpeza organizam os veículos, controladores e fiscais analisam os horários. O transporte público começa muito antes do primeiro passageiro entrar no ônibus. Mas existe um tema que vem ganhando força em todo o Brasil e que pode mudar completamente a rotina de quem trabalha no setor: a possível redução ou até o fim da escala 6x1. Uma discussão que já chegou ao comércio, à indústria, ao setor de serviços e que, inevitavelmente, entra no segmento de transporte coletivo. Mas, afinal, o sistema de ônibus conseguiria funcionar com esses menos dias de trabalho? Motoristas realmente trabalham demais? As empresas conseguiriam se adaptar? E o passageiro sentiria diferença? Hoje, aqui no Próxima Parada Repórter, vamos entender como funciona a escala do transporte público, quais são os impactos reais da jornada de trabalho e entender se realmente o fim da escala 6x1 seria uma evolução ou um desafio para a mobilidade urbana aqui no Brasil. Fique conosco, o Próxima Parada Repórter está apenas começando. A escala 6x1 significa, basicamente, trabalhar 6 dias consecutivos e folgar um. É um modelo muito comum em setores que não podem parar, os chamados serviços essenciais. Entre eles, comércio, hospitais, segurança, supermercados, indústrias e, neste caso aqui em nosso programa, o transporte coletivo. Na prática, isso significa que o profissional pode trabalhar durante toda a semana e folgar em dias alternados, muitas vezes sem descanso fixo aos domingos. No transporte coletivo, essa lógica existe porque os ônibus precisam circular diariamente. Não importa se é segunda-feira, feriado, Natal ou domingo, a cidade continua se movimentando. Pessoas precisam ir ao trabalho, os hospitais precisam funcionar, e os passageiros, obviamente, precisam se deslocar. E por isso, a operação não pode simplesmente parar. Mas, embora a escala 6x1 seja legalmente permitida pela legislação trabalhista do Brasil, ela também é alvo de críticas. Muitos profissionais afirmam que o modelo reduz o tempo de descanso, prejudica a vida pessoal e aumenta o desgaste físico. E quando falamos do transporte, o impacto pode ser ainda maior. Pouca gente vê o que existe por trás da rotina de um motorista. Para muitos passageiros, o ônibus chega, abre a porta e segue viagem. Mas a realidade é muito mais complexa. Em várias cidades brasileiras, motoristas começam o dia antes mesmo do amanhecer. Muitos acordam às 2, 3, até 4 da manhã. Precisam chegar à garagem, conferir a escala, verificar condições do coletivo e cumprir os horários de forma rigorosa. Durante o expediente, enfrentam trânsito, calor, pressão por pontualidade, reclamações de passageiros e longos períodos sentados. Além disso, o motorista precisa manter uma atenção constante. Uma simples distração de poucos segundos pode causar graves acidentes, inclusive com vítimas. Diferente de outras profissões, o transporte exige uma atenção contínua. Não existe a chamada pausa mental. Ao volante, qualquer tipo de erro pode ter consequências sérias. Em muitos casos, os profissionais também enfrentam jornadas divididas, o chamado 2 pegas. Funciona assim: o trabalhador faz uma parte da jornada pela manhã, pausa durante algumas horas durante o dia e retorna para completar o turno mais tarde. Isso varia desde os motoristas que começam na manhã até os motoristas da 0 hora, os chamados motoristas da noite. Esse modelo é comum, principalmente em horários de grande movimento. Porém, muitos trabalhadores afirmam que a pausa não representa um descanso real.
Isso porque não há tempo suficiente para retornar para casa ou recuperar a energia. Nos últimos anos, especialistas em saúde ocupacional passaram a discutir com mais intensidade o impacto das jornadas longas. Estudos mostram que profissionais submetidos a rotinas intensas podem desenvolver estresse, ansiedade, dores musculares e até fadiga. No caso do transporte, existe ainda um fator extra: a responsabilidade constante. Um motorista não transporta apenas um veículo, ele transporta dezenas, centenas de pessoas. Em algumas linhas, milhares de passageiros por dia. Pesquisas ligadas à medicina do trabalho apontam que a privação de descanso adequado pode afetar tempo de reação, concentração e atenção do profissional. E isso, em uma atividade ligada ao trânsito, se torna ainda mais relevante. Um outro fator importante é a qualidade do sono. Profissionais que trabalham em escalas variáveis nem sempre conseguem manter uma rotina regular. Horários alternados podem interferir diretamente no descanso. Isso acontece porque o corpo humano responde a ciclos biológicos. Quando esses ciclos mudam constantemente, o organismo pode sofrer adaptações difíceis. Justamente por isso, muitos especialistas defendem jornadas mais equilibradas. Mas existe uma pergunta inevitável. Se reduzir a carga de trabalho parece positivo para o funcionário, como isso impactaria o sistema? As empresas de transporte coletivo enfrentam hoje um desafio complexo. Manter os ônibus nas ruas custa caro. Combustível, manutenção, pneus, peças, lavagem, a folha de pagamento, impostos e tecnologia. O sistema de transporte depende de uma operação contínua. Quanto mais veículos circulando, maior o custo operacional. Se a escala de trabalho fosse reduzida, empresas provavelmente precisariam contratar mais funcionários para cobrir as folgas, e isso representa um aumento de custo. Em cidades onde o transporte já opera com margens apertadas, qualquer alteração pode impactar diretamente a operação. Um outro ponto importante é a falta de mão de obra. Muitas empresas de ônibus aqui no Brasil relatam dificuldade em contratar motoristas. Em diferentes regiões do país, existe a escassez de profissionais habilitados para conduzir veículos de grande porte. Isso ocorre por vários motivos: a mudança de mercado, o envelhecimento da categoria, exigências da profissão, escalas de trabalho e migração para outras áreas. Portanto, para as empresas, a discussão do fim da escala 6x1 não envolve apenas a vontade de mudar, envolve também a estrutura, o custo e a disponibilidade de profissionais. E toda essa mudança no transporte público afeta diretamente quem utiliza o sistema todos os dias. Se uma empresa precisasse contratar mais profissionais para cobrir jornadas menores, o custo da operação poderia aumentar. E, em muitos casos, esses custos poderiam ser repassados para o valor da tarifa, impactando na conta do dia a dia do trabalhador. Mas existe um outro lado. Profissionais mais descansados podem gerar um atendimento melhor, menor risco de acidentes e uma maior qualidade operacional. A questão é complexa, não é tão simples, porque não existe resposta simples. Algumas cidades podem absorver mudanças mais facilmente, outras dependem de contratos rígidos, pouca arrecadação e grande demanda. Além disso, o transporte coletivo funciona em escala. Qualquer pequeno ajuste afeta dezenas de linhas, centenas de motoristas e, principalmente, milhares de passageiros. Uma mudança de jornada não ocorre apenas no papel. Ela muda toda uma logística. Mas parando para pensar, e lá fora no exterior, como que o tema tem sido analisado? Em alguns países, jornadas de trabalho mais equilibradas já são discutidas há anos. Na Europa, por exemplo, existem modelos com regras mais rígidas para descanso e controle de horas. Em setores ligados ao transporte, a preocupação com fadiga é alta. Motoristas de ônibus e caminhões costumam ter limites claros para a direção contínua, e essas regras variam conforme o país. No entanto, existe uma lógica comum: evitar o excesso de jornada. Ao mesmo tempo, países com sistemas fortes de transporte,
costumam ter maior investimento público. E isso faz toda a diferença, porque parte dos custos operacionais recebe apoio governamental. Aqui no Brasil, a realidade é diferente. Muitas cidades dependem quase exclusivamente da arrecadação das tarifas para cobrir os custos do sistema. E isso limita mudanças mais rápidas no serviço de transporte. Nos últimos anos, a discussão sobre a qualidade de vida e a jornada de trabalho dos motoristas ganhou força. Profissionais passaram a questionar rotinas consideradas excessivas. Empresas também começaram a rever produtividade, equilíbrio e retenção de funcionários. E no transporte, esse é um debate ainda delicado, porque não é somente envolvendo o sistema de transporte coletivo, é porque envolve um serviço essencial. No entanto, especialistas afirmam que a discussão tende a crescer, principalmente em áreas com alta exigência física e mental, especialmente os grandes centros. A pergunta não é apenas se a escala 6x1 vai acabar. A questão talvez seja como equilibrar a operação, a qualidade de vida dos profissionais e a eficiência do sistema. O transporte público funciona todos os dias, mesmo quando a cidade desacelera. Por trás de cada linha existe uma operação complexa, existe planejamento, logística, pessoas. A discussão do fim da escala 6x1 não é apenas sobre meras folgas, é sobre rotina, qualidade de vida, produtividade. E também sobre o futuro de um setor que precisa funcionar sem parar. Talvez não exista uma resposta definitiva, mas existe uma certeza. O transporte público depende de profissionais que carregam diariamente a responsabilidade de movimentar cidades inteiras. E toda essa discussão sobre trabalho, inevitavelmente, passa por eles. E você que me assiste, acredita que a escala 6x1 deveria mudar no transporte coletivo? Essa mudança seria positiva ou poderia trazer problemas para o sistema? Deixe a sua opinião nos comentários. O debate está apenas começando aqui em nosso programa, nosso Próxima Parada Repórter. Encerramos aqui esta edição de reestreia. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Próxima Parada, você em primeiro lugar. Até a próxima, a gente se vê. Você que nos acompanha aqui no canal Próxima Parada, quer ver sua marca estampada aqui em nossos programas? Entre em contato conosco por meio do e-mail comercialproximaparada@gmail.com e consulte nossos planos. É a sua marca aqui no canal Próxima Parada.